Saúdo a estimada igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Primeira vez que nós estamos aqui na igreja de São José, Igreja Bíblica de São José, e vários convites me foram feitos pelo irmão Zé Roberto, e nunca tem dado certo, mas dessa vez deu. Dessa vez deu, né? Então, muita alegria que eu estou aqui com os irmãos, participando aqui deste culto, e também juntamente com a presença da minha esposa, do meu filho, e se dispuseram a vir até aqui para também participarem conosco, né? E confesso a vocês que eu gosto de São José dos Campos. Eu já estive aqui várias vezes, uma cidade muito boa, e vocês estão de parabéns. A gente sabe que muita coisa precisa ser feita, tal, né? Ainda, mas perto de outras cidades, a gente sabe que realmente tem muita qualidade de vida aqui. E isso é muito bom. Fico feliz de ver a estimada igreja, um bom número de irmãos, e isso para nós é motivo de muita alegria. Vamos passar também essas informações na Igreja Bíblica de Mogi, para os irmãos que se reúnem ali. Muito bem, nós estamos estudando, como vocês devem saber, sobre a vida de Pedro. Né? Certo? Alguém se manifestou. A vida de Jesus. Muito bem. De vez em quando eu vou falar alguma coisa aí para ver se eles estão de ouvidos. Né? Mas nós estamos estudando a vida de Jesus. Certo? E é muito importante nós estudarmos a vida de Cristo. Há diversos aspectos na vida de Jesus que nós devemos estar procurando seguir. Não apenas conhecê-lo. Né? Conhecimento é uma coisa. E praticar aquele conhecimento aprendido é outra coisa. Então é muito importante que esses estudos estejam servindo de aspecto prático na vida dos irmãos, né? Seguindo os passos do Mestre. Muito bem, nós vamos estudar um pouco hoje sobre um capítulo muito importante do Velho Testamento, que está em Isaías capítulo 53. Se você trouxe a sua Bíblia, você já poderá abri-la e deixar nesse capítulo aí. Né? Estudamos alguma coisa sobre o nascimento de Jesus, os primeiros anos da vida de Jesus, né, na sua pré-adolescência. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sua juventude. O que falar sobre a juventude de Jesus? Não temos muita coisa a dizer. Sabe por quê? Porque a Bíblia não fala quase nada, ou talvez nada da juventude do Senhor Jesus. Só vem a falar quando ele começa seu ministério, já em idade adulta. Então, o que nós temos são especulações, histórias, ideias, relatos, diversos tipos de relatos de como foi a adolescência e a juventude de Jesus. Ora, podemos dizer, se Jesus estava morando em Israel, não é? Como jovem, como rapaz, certamente ele estava tendo um crescimento de acordo com os outros amigos da sua idade, indo à escola, não é? Aprendendo da palavra de Deus, da Torá, não é? O Velho Testamento, e também aprendendo certamente algum ofício que era importante para aquela fase de idade. Diversos autores, muitos deles não muito recomendados, citam que Jesus não ficou em Israel durante a sua juventude. Ele partiu para outros lugares, inclusive teria ido com a sua família para o Oriente, né, para a Índia, e lá passado durante um bom tempo aprendendo as doutrinas do hinduísmo.
porém são relatos que desprovidos de comprovação. Então, são apenas dados, especulação. Então, nós podemos, assim, de certa forma, imaginar como foi a sua juventude como garoto, não é? Nós sabemos que Jesus estava na sua humanidade. Certamente Jesus se alegrou, certamente Jesus também sofreu zombarias, não é? Nossos estudos, nossa apostila aponta que Jesus provavelmente sofreu zombarias pelo fato de ele não ter sido filho legítimo de José como pai natural. Então, provavelmente, Jesus sofreu um pouco desse tipo de zombaria por parte de seus amigos e colegas. E talvez outras coisas mais. Não é? Agora, em Isaías 53, nós temos alguns relatos messiânicos, não é? De Jesus, no seu aspecto humano e também divino. Tá? O que são aspectos messiânicos? Vocês devem se lembrar dessa palavra Messias. Não é? Alguém sabe aqui o que significa a palavra Messias? Um por vez, por favor. O irmão sabe? O que é? Não sabe? Fala bem alto que eu não ouço. Deus? Não necessariamente. Não, tem um outro significado direto. Jesus. Ungido. O Messias é Jesus, mas alguém já citou corretamente aí. Ungido. Ungido do Senhor. Então, Jesus é Deus? Tem a divindade? Tem. Jesus é o Messias? Sim. A palavra de Deus aponta. Mas o significado de Messias é o ungido. E de Jesus? O que significa a palavra Jesus? O termo Jesus? Oi? Salvador. Amém. Muito bem. Então nós vamos, em Isaías 53, estudar alguns aspectos messiânicos, não é? Porque esse capítulo é um capítulo por excelência profético, se referindo ao servo sofredor. E nós vamos ver apenas o versículo 1 a 12, mostrando, e eu quero que você analise e veja que com muita clareza esses versículos se encaixam em Jesus Cristo. Não há uma outra pessoa que poderia se encaixar esses versículos. Vamos ver? Então eu vou ler e vocês podem acompanhar. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado,
mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Vamos ler até os 12 versículos 53. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É um capítulo muito bonito, e desafio vocês a estudarem com mais calma depois, né, em casa. Muito bem. Primeira coisa que eu gostaria de mencionar é alguns aspectos de Jesus como Deus, marcados aqui nesse trecho. Primeiramente no capítulo 52, versículo 13, diz ali: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Essa expressão aqui, meu servo, está se referindo a Jesus Cristo, não é? Está em letra maiúscula, inclusive, tá? Podendo ser uma aplicação de Deus, um termo usado por Deus, não é? Então ele coloca aqui e chama Jesus de meu servo. Depois, no versículo 53, no capítulo 53, versículo 1, nós vemos: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Essa expressão, o braço do Senhor, se encaixa em Jesus Cristo, o Messias, não é? O Filho de Deus, Deus encarnado. Continuando: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Muito bem, aqui nós vemos a expressão renovo, né? Também podendo ser usado renovo, ou rebento, ou filhote, significando aqui o nascimento de Jesus, e Jesus crescendo, foi crescendo em estatura, sabedoria e graça, né? Mas vamos mais falar com respeito à sua divindade. Depois nós vemos no versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos. A expressão justo é uma expressão dedicada a Deus. Justo é o Senhor, não é? E aqui se aplica também ao Messias, ok? Então essas expressões denotam no trecho assim, a divindade do Senhor Jesus, não é? Se igualando ao Senhor nosso Deus. Agora, a força do capítulo foca mais Jesus como humano, Jesus como servo
em letra minúscula, Jesus como servo sofredor, Jesus como homem. Interessante notar, talvez não seja de conhecimento de todos, mas vejam bem, aqui, nesse trecho, nós podemos ter uma ideia de que Jesus não era formoso. Jesus não era um homem, podemos considerar, belo, não é? Vocês veem no versículo 2, não é? Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Muitos poderão dizer, sim, certamente Jesus, na fase que antecedia a sua crucificação, Jesus estava abatido, não é? Profundamente abalado com aqueles acontecimentos que ele teria de passar. Certamente ele não tinha uma aparência agradável. Mas outros versículos denotam também que o Senhor Jesus não era um homem belo. Tá? Aqui é um parênteses. Muitos de nós poderíamos pensar, né? Puxa vida, se eu tivesse de escolher um rei, certamente eu escolheria um rei tipo Arnold Schwarzenegger. Mas, ou até alguém já te disse, tipo Stallone, forte, e outros lá, com tantas belezas, no sentido esculturais, que o nosso sistema e a nossa sociedade impõem no tempo de hoje. Se vocês tivessem escolher, vocês também iriam procurar homens nesse sentido, não é? Mas veja bem, Deus não vê e não enxerga como o homem vê. Os pensamentos do Senhor são mais profundos que os nossos pensamentos. Aprove a Deus trazer o seu Messias de uma forma que ninguém esperava que fosse o Messias. Jesus, ele era humilde. Jesus era misericordioso. Jesus era bondoso. Jesus não tinha uma aparência espetacular. Podemos dizer um homem normal, né? E não chamava atenção para si no sentido do seu aspecto físico. Portanto, Deus pega aquele homem e coloca numa posição de Messias, de Filho de Deus. E aqui nós vemos, nesses versículos, assim, a posição humana de Jesus como obediente, servo obediente até a morte, morte de cruz. Né? Versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós pensávamos que ele estava sendo, digamos, sofrendo por Deus, estava passando tudo aquilo por Deus. Aqui coloca, por aflito, ferido de Deus, oprimido. No entanto, Deus coloca Jesus nessa posição, não é? Escolhe Jesus para que ele realmente venha a padecer sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. E Jesus, sendo Deus, ele aceita essa posição. Ele poderia muito bem chegar e falar, não, eu sou Deus, eu vou com o hálito da minha boca matar todo mundo aqui. Toda essa zombaria que estão sendo feitas, e vou erguer o meu cetro de rei e vou começar a reinar agora. Mas Deus chega para Jesus e fala, não, você veio com esse objetivo de salvar a humanidade através
do seu sacrifício por nós, como ovelha, não é? E Jesus assume esse papel. No versículo 5 diz lá: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que deveria vir sobre nós, ele tomou nas suas costas, não é? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, tá? Então Jesus sofreu tudo por nós. Muito bem. Alguns estudiosos, participantes da teologia da prosperidade, acham que os crentes não podem passar por nenhuma doença, baseado nesse trecho aqui. Por quê? Por que o crente não pode ter doença ou sofrer uma enfermidade? Segundo o versículo 4, porque Jesus já levou sobre si toda a nossa enfermidade. Agora, esses versículos se referem ao aspecto que, quando Jesus nesse mundo, ele salva as pessoas e cura muitos da sua enfermidade, não é? Com seus milagres. Porém, esse versículo não pode ser estendido a todos nós, porque não se aplica nesse sentido nos dias de hoje. E nós vamos ver no decorrer da história cristã que muitos servos de Deus, como Paulo, Timóteo e outros, ficaram enfermos. Ora, se eles ficaram enfermos, eles não eram crentes, eles não eram salvos. E por que eles ficaram enfermos? Estavam em pecado? Então essa teologia não se aplica nesse sentido nos dias de hoje. Embora nós entendamos que Jesus cura sim, cura as enfermidades, salva, santifica, de acordo com a sua soberania e sua santa e bendita vontade. Por isso devemos orar, para que Ele realmente opere grande misericórdia nas nossas vidas. Muito bem. Outra coisa que nos fala no trecho, dentre outras, né, é o seguinte: se esse trecho se aplica como nós estamos vendo aqui, corretamente a Jesus como Messias, como Filho de Deus, por que o povo judeu da época não acreditou que Jesus fosse o Messias? Já se perguntaram? E eles tinham esse capítulo lá, na Torá. Simplesmente, irmãos, porque eles esperavam um Schwarzenegger. Eles esperavam um Messias feio, forte, armado, tipo um Robocop, queria derrotar os romanos, queria impor em Israel uma grande nação. E eles estavam cegos nesse sentido. Agora veja a dificuldade do rabinato da época, dos historiadores, dos grandes estudiosos. Poxa, mas aqui fala que o Messias morreu, foi cortado da terra dos viventes, né? Deixou sua alma na morte. Que Messias é esse? Olha, o Messias vem e depois morre. Ele não é o Messias verdadeiro. Então esse trecho aqui não se refere ao Messias, não. E até hoje, a liderança judaica não crê que esse capítulo se refira a Jesus e ao Messias. Eles pensam e entendem que o capítulo 53 se refira à nação de Israel, e não a um homem só, e não a Jesus Cristo. Se vocês quiserem depois conversar
comigo mais sobre esse respeito, a gente poderia dialogar mais profundamente. Mas realmente, até hoje, o povo judeu, digamos, a maioria, claro, não crê que Jesus Cristo é o Messias de Israel. Né? Mas não é motivo para que nós não preguemos o Evangelho ao povo judeu. Eles precisam de Jesus e precisam aceitar a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Como nós sabemos, há muitos judeus hoje que acreditam em Jesus como Messias. São chamados judeus messiânicos. Enfim, irmãos, para tecer uma conclusão, estamos já perto do final da nossa mensagem. Como o trecho se aplica a Jesus, né? E nós vemos que Jesus Cristo passou por tudo isso, é conveniente lembrar que Jesus morreu, mas ressuscitou. Então o trecho aqui não fala na ressurreição de Jesus, mas fala que ele verá o trabalho, versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho que ele passou e ficará satisfeito. Então nós vemos aqui um hiato de tempo, um espaço em que há a ressurreição, e Jesus lá na frente olha e vê, puxa, realmente valeu a pena, porque hoje eu tenho um grande número de seguidores e de servos que aceitaram o meu sacrifício na cruz. Muito bem. O que você pensa sobre esse trecho? O que você pensa sobre Jesus? Não é? Jesus Cristo passou tudo aquilo pelo quê? Não é? Qual é a tua posição em relação ao que Jesus fez na cruz do Calvário? O trecho fala que Jesus morreu pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Você já pensou nisso? Qual é a sua forma de reagir perante isso? Ora, Jesus foi um bom homem, foi um homem de características espetaculares, no sentido de fé, tudo mais. Eu procuro seguir os seus ensinamentos. Mas você já analisou que Jesus morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos pecados da humanidade? Qual é a sua resposta a Jesus? Porque Jesus hoje está tocando em seu coração e fala: eu morri pelos seus pecados, pelas suas transgressões, eu entreguei minha vida ali na cruz. Né? E te dei a salvação pelo fato apenas de você crer em mim como seu único e suficiente Salvador. Pense nisso. Né? Reflita sobre isso. Qual será a sua resposta? Será uma resposta passiva perante tudo que Jesus fez? Ou você dará uma resposta: Senhor, eu creio, eu assumo, eu aceito o seu sacrifício por mim na cruz do Calvário. Eu quero hoje entregar minha vida para Jesus. Você pode estar respondendo aí pessoalmente em seu coração. Muito bem, para terminar, como nós estamos falando de profecias, eu gostaria de fazer um comentário. Se alguém aqui sabe qual foi a primeira profecia messiânica citada no Velho Testamento? Se encontra uma dica no livro de Gênesis. Gênesis 3, 16. 3:16. Vamos lá. Já que nós estamos falando sobre profecias a respeito do Messias, se o irmão quiser ler, poderá ler.
diz: multiplicarei sobre os É o anterior, começa no anterior. porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o descendente deste. Este ferirá a cabeça e lhe ferirá o calcanhar. Aí, é o 15 mesmo. Esse versículo se refere, né, ao descendente da mulher que vai ferir a cabeça, ou melhor, já feriu a cabeça da serpente, que é Satanás, e quem feriu a cabeça da serpente foi Jesus Cristo, o Messias. Não é? Quando ele morre na cruz do Calvário e ressuscita, o ministério de Satanás está acabado. Ali ele acabou com Satanás. Tá? Então, é apenas uma curiosidade e um conhecimento para os irmãos. Vocês possam estar se alegrando, né, nesse aspecto interessante. E aqui também fala, né, que o Satanás vai ferir o calcanhar do Messias. Então, esse ferimento do calcanhar pode indicar o sofrimento que Jesus teve ali no Calvário até chegar à morte. Bom? Muito bem, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter em nossa mente essa alegria de ter um Messias humano, né? Veio a este mundo, padeceu, sofreu tudo aquilo por nós, mesmo sendo Deus, por amor de nós. E que é muito importante nós abrirmos nossos corações para Ele e receber em nossos corações como seu Senhor e Salvador. Se você aqui ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, nós gostaríamos de conversar com você ali no final, ali na porta, trocarmos algumas ideias, orar por você e tudo mais, estaremos à sua disposição. E para nós, os crentes que já decidimos ao lado de Jesus, possamos ter uma semana abençoada, todos nós, claro, com a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Com a palavra, irmão Zé Roberto. Obrigado,